Sabemos que já reencarnamos, já vivemos outras vezes. E naturalmente trazemos das outras encarnações algumas experiências. Experiências às vezes não muito boas, devido a nossas escolhas. Não são boas em função de termos tido uma vida atribulada, mas das escolhas que nós fizemos. Diante de uma dificuldade, como por exemplo, diante de uma adversidade que temos com alguém, por exemplo, no lar, nós às vezes tomamos certas atitudes totalmente adversas ou incoerentes com aquilo que nós nos pretendemos. Porque quando casamos, nós juramos amor, não é assim? Amar até a morte, que a morte nos separe. Dessa forma nós nos colocamos. E diante das adversidades que se apresentam, às vezes nós tomamos atitudes que nos arrependemos dela. Só que esse arrependimento que a gente tem, embora no momento ele possa ressurgir ou estar presente em nós, ele trará para o futuro algo que nós precisamos buscar, resolver, acertar. Não acertar com o outro, que é às vezes um engano que a gente tem, de achar que quando nós nos defrontamos com outro alguém, nós então, em outras encarnações, nós voltaremos para, com ele, acertarmos. Conta dele. Não, é nossa. O acerto é conosco. Se houve da minha parte, por exemplo, um destrambelho, uma forma equivocada de me portar, esse destrambelho, essa forma equivocada de me portar é minha. Eu posso ter magoado. O fato de eu estar com o outro, buscar no outro momento para que a gente possa melhorar essa nossa existência, essa nossa vida, denota a minha reparação com relação a ele. Mas a expiação é minha. E às vezes eu me defronto com alguém que eu machuquei, e que tenho dificuldades, por exemplo, de acertar a conta com ele. No nosso lar, por exemplo, nós às vezes temos dificuldade com o nosso traste, né? É complicado às vezes, né? Porque nós não observamos que essa reparação que é querida por nós. E quem me dá essa condição, ou quem me impulsiona a buscar essa reparação? Ou a expiação no sentido de passar por aquela dificuldade, não porque eu fiz algo errado, mas para que eu possa aprender mais, sentir em mim mesmo aquela situação causada, para que eu não venha a cometer novamente com alguma outra pessoa aquela mesma coisa que eu causei. Esse é o sentido verdadeiro da expiação. E nós às vezes confundimos a expiação como uma coisa ruim. Quando falamos, vamos expiar, o mundo é de provas e expiação, ponto, estamos aqui. Significa o quê? Que ou estamos em prova ou em expiação. Então, as dificuldades que são apresentadas nesta vida estão de acordo com o mundo que nós vivemos. E nós estamos inseridos neste mundo. Essa é a parte mais importante. Se estamos inseridos neste mundo, há dificuldades a serem vencidas. Perguntamos a nós, será que Deus nos colocou diante de uma situação ou diante de uma coisa ruim, se nós estivermos passando por um momento de dificuldade, entendida assim por nós? Não. Nós sempre somos colocados, permitidos por Deus, nós é que pedimos. A gente sempre fala aqui, e vamos só repetir para a gente relembrar. A gente reclama do traste, mas quem escolheu o traste? Foi tu. Simples assim. E foi o melhorzinho que tu achou na prateleira. Pronto, é isso. É dessa maneira. Por quê? Porque é aquele que atendia às necessidades suas de crescimento. O nosso propósito enquanto espírito é de sempre crescer. É que a nossa visão, quando nós olhamos a vida aqui, pelos nossos olhos materiais, pelos nossos sensórios, nós enxergamos a vida pela lei material. E aí acontece algo conosco, nós achamos que aquela coisa que nós estamos passando, nós não somos merecedores.
Veja que coisa. Se nós não somos merecedores, significa que Deus é injusto, não? Ou não? Está todo mundo calado, né? É ou não é? Deus é justo? É, viu? Deus é justo? Sim ou não? Sim. Eu vou repetir o que eu falei outro dia aqui. Tenho quase certeza que foi aqui que eu falei. Mas a pergunta é assim: Deus castiga? Certeza absoluta, no duro. Posso bater aqui o carimbo que ele não castiga? Posso? Posso, né? Deus perdoa? Sim ou não? Ixi, aí ficou ali. Uma disse sim. Ficou difícil de entender. Perdoa ou não? Ei, agora ficou difícil, né? Então vamos ver uma historinha para a gente saber se Deus perdoa ou não. Era um casal que morava numa cidadezinha do interior e eles tinham um pequeno comércio, onde eles ganhavam um pão de cada dia. De repente, ele viu que se ele aumentasse um pouquinho o comércio dele, fizesse uma reforma, ele teria condições de colocar mais coisas para vender e melhorar a sua condição. Só que ele não tinha dinheiro para fazer essa reforma. A sua esposa então disse: olha, vamos ao banco, o gerente é nosso amigo, porque foi criado junto conosco, naturalmente nos concederá o dinheiro que nós estamos precisando para que a gente possa fazer essas reformas. E assim eles foram no banco e pegaram a quantia necessária. Fizeram a reforma e o negócio melhorou. Ficou bom. Mas 3 meses depois, a esposa dele ficou muito doente e ele teve que gastar todo o dinheiro com a doença da esposa. Resultado, não conseguiu pagar as prestações que ele havia, do empréstimo que ele havia contraído no banco. Envergonhado, ele não apareceu no banco, mas as cartinhas vieram e ele foi obrigado a ir até lá. Chegando lá, ele sentou com o gerente e disse assim para o gerente: ô meu amigo, você me conhece. Desde criança nós fomos criados juntos. Você sabe que eu sou uma pessoa honesta, não devo nada a ninguém. Sempre cumpri as minhas obrigações. Eu pedi um empréstimo aqui, mas minha esposa ficou doente, muito doente, e eu tive que gastar todo o dinheiro que eu tinha com ela. Por gentileza, perdoa a minha dívida. Ele perdoou? Então voltamos à pergunta: Deus perdoa? Sim? Bom, e o que o gerente fez? O gerente disse assim: olha, eu não posso perdoar a sua dívida, porque se eu perdoar você, o banco vai à falência. Se eu fizesse isso para todo mundo. Mas eu posso renegociar a sua dívida e você vai pagar de acordo com as prestações que você pode no momento pagar. Voltamos à pergunta de novo: Deus perdoa? Deus nos concede tantas oportunidades quantas forem necessárias para que a gente buscar o equilíbrio interior. Porque a proposta nossa no processo de evolução é conquistar para nós esse direito que todos nós temos de sermos felizes e todos direito de viver. Então são essas oportunidades que Ele nos dá. Então não há nada nas nossas vidas, nem de ruim, nem de bom, que ocorra sem que haja de nós merecimento para isso. E aí, a nossa dificuldade é entender o que é merecer. Porque nós estamos habituados com o verbo merecer como processo de benesse. Se bem que nós podemos também utilizá-lo nesta situação que nós estamos colocando. Mas causa uma ligeira confusão o entendimento e a conceituação do merecimento para a gente entender as situações que nós passamos. Claro que todos somos merecedores das benesses do Pai. Mas precisamos também observar se nós nos fazemos merecedores dela. Porque há uma reciprocidade entre você, aurir aquilo que você
é merecedor e aquilo que você se enseja de si para buscar aquele merecimento. Vamos dar um exemplo melhor. Tu toca piano, menina? Se eu te desse um piano de cauda de presente, o que você faria? Ficava difícil, né? Naturalmente venderia ou até se animaria a aprender a tocar piano. Mas percebe? Então nós temos que nos fazer merecedor para buscar aquilo que nós queremos, que nós detemos em nós aquele ensejo, aquele desejo de ser. Essa é a grande dificuldade da felicidade. Nós temos dificuldade de ser felizes, porque na verdade a gente não quer ser feliz. A gente quer que aquela felicidade entre em nós e façam conta dos nossos desejos. Até vou repetir novamente o que eu falei outro dia aqui. Você às vezes coloca a tua felicidade nas coisas materiais. Por exemplo, você acha que para ser feliz, você ter um carro novo, 0 bala, você seria a pessoa mais feliz do mundo. Que é um processo hedonista, né? Ou seja, de viver os prazeres da vida, né? Mas você pode comprar um carro, uma BMW 0 bala, não pode? Mas pode estar depressiva dentro dela. Pode ou não pode? É mais chique do que no Fusquinha, mas dói do mesmo jeito, não dói? Ah, não dói. Então, veja, quando você coloca essa felicidade nesse campo material, nas coisas perecíveis, e não em você mesmo, você tem dificuldade de compreender e entender o que é ser feliz, o que é se alegrar, o que é dar um sorriso que a gente não sorri, a gente economiza os nossos sorrisos, achando que a nossa sisudez representa, entre aspas, o sinônimo de seriedade. Ou representa o estado em que nós nos encontramos, contente ou descontente. É assim que a gente se manifesta. Ora, qualquer coisa que possa nos ocorrer, não há motivo para que nós entronizemos dentro de nós uma situação de incapacidade de emergir-se você mesma. Porque o que é ser você? Se não você ser alegre, ser contente, dizer eu amo você, eu gosto de você. É isso que é viver. E não há motivo que possa apagar qualquer fagulha de amor que existe dentro de você. Este amor nós somos possuidores em abundância. Temos em abundância. Às vezes achamos que não temos. Colocamos dentro de uma situação que ocorre no nosso lar, que a nossa vida é um inferno. E o que é um inferno? Nós, espíritas, né, já entendemos diferente, que inferno não existe, porque a geologia já mostrou, pela sua prospecção da Terra, que lá não tem nada, que o centro da Terra ainda é incandescente. O cientista também, a astronomia, não é astrologia, já provou que os céus não têm a conotação que a gente achava que tem, e que o mundo é redondo, não é mais uma pizza. Então esse céu que nós vislumbrávamos já não é mais aquele. Porque quando a terra é redonda, você tem neguinho em cima, não tem? Tem neguinho embaixo também, não tem? Então o céu para esse onde é que é? É lá para cima. E para esse aqui, é lá embaixo. É onde é o inferno para este. E assim sucessivamente, os neguinhos que estão do lado. Porque a terra é redonda. E o que nos mantém presos à terra? A lei de gravidade. Uma das leis divinas, que é a lei de gravidade, que nos mantém. Mas nós espíritas somos danados. A gente tem que arrumar alguma coisa para nós, né? Um céuzinho, um inferninho. E veio o André Luiz e trouxe a figura do nosso lar e trouxe a figura do umbral. E nós, mais do que depressa, nós já pegamos. É o nosso céu e o nosso inferno. Não é assim? Mas aí está uma situação interessante para que nós possamos observar. Quando Jesus disse que os teus olhos, se teus olhos forem bons, tua alma será boa. Então vamos ver. Como é que funciona isso? Nós vimos recentemente a abertura das Olimpíadas. Foi maravilhosa, não foi? Eu, particularmente, eu não acreditava que fosse aquela lindeza. Mas foi. Então nós ficamos todos deslumbrados com toda aquela situação que foi a abertura das Olimpíadas. Como é que o mundo nos viu? Maravilhosamente, não foi? Os comentários nos jornais, no mundo inteiro, dizendo que foi uma maravilha a abertura das Olimpíadas. Se nós pegássemos agora essa imagem das Olimpíadas,
retirássemos do lado, pegássemos o programa do Datena e colocássemos no lugar, como é que o mundo veria a gente? Pois isto é que Jesus, quando diz para nós que se teus olhos forem bons, tua alma será boa, é nesse sentido para que a gente possa aprender a observar as coisas e tirar dela o verdadeiro sentido da vida, que não está naquilo que a gente vê, naquilo que a gente presencia, mas no estado da alma que te anima como ser supremo ao dedo do Criador. E nós, às vezes, nos afastamos disso. Temos dificuldade de compreender os valores verdadeiros que a gente tem dentro de nós, no que pese Jesus ter nos advertido, num sentido bom, a advertência de nos mostrar de que vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Mas a gente não acredita nisso. Quando há qualquer tribulação, a tribulação qualquer, a gente se desvanece, a gente se consome, a gente se entristece e acha que a vida acabou. Vamos voltar aqui à alma, para a gente entender. Quando nós lemos o Nosso Lar e vimos lá André Luiz, no filme, por exemplo, que ele se volta no meio daquela lama, era aquilo mesmo? Era aquilo, a cena era aquela mesma? Ou era o que ele sentia naquele momento? É isso que nós precisamos perscrutar dentro de nós e buscar, ou seja, entrar dentro de nós para buscar o verdadeiro entendimento. Então, como é que André Luiz retratava para nós? Tinha que retratar daquela maneira, porque é dessa maneira que a gente entende o sofrimento. Logo depois, quando ele diz, Jesus me abençoa, ele então verifica que os mentores espirituais estavam ali ao seu lado. E logo na cena do filme tem aquela caravana entrando naquela coisa bonita. Mas o que aconteceu com André? Realmente era aquilo? Ou ele simplesmente revelou-se em si, dentro dele, toda aquela alegria, toda aquela espiritualidade que existia dentro dele? Então aquela cena representa assim. Como é que nós nos encontramos às vezes? Quando estamos, às vezes, abstraídos de nós mesmos diante das adversidades. Nós não sentimos um amargor dentro de nós? Nós não nos sentimos caídos, desvanecidos? E quando recebemos uma notícia que nos agrada, o que acontece conosco? Resplandece. Você conhece logo a menina quando ela viu o passarinho verde, não? Ela vem toda resplandecente, alegre, satisfeita. Mas você vê também as pessoas que, às vezes, distraídas de si mesmo, deixam-se compenetrar de situações adversas ou controversas da sua própria existência de viver. Aí você diz assim, tudo bem, seu Pedro, isso é muito bonito no discurso, mas na vida prática, simples, diga só assim, Jesus me ajuda. E diga para você, eu quero ser feliz. O que é uma dificuldade enorme da gente desejar para nós a felicidade. Porque nós estamos tão habituados às dificuldades da vida por não viver na vida. Vamos dar um exemplo. Imaginemos um lugar, um charco, cheio de monturo, de lixos e tudo. E de repente você observa que ali sai uma flor, nasce uma flor extraordinariamente bela e perfumada. Esses somos nós. As adversidades estão aí, as situações complicadas inerentes ao mundo. É que a gente quer que o mundo seja diferente porque a gente quer. Mas o mundo será diferente se nós, por nós mesmos, ensejarmos esse desejo. E não é se esconder da realidade, é compreender a realidade. Por exemplo, dentro dos nossos lares, quando nós estivermos com os nossos companheiros, as nossas companheiras, de repente acontece um entreveiro, que é natural dos nossos filhos, né? De repente a gente ouve um entreveiro, um quebra-pau, né? Assim, a gente ouve um quebra-pau. O que a gente faz? Vai sofregadamente até lá, né? Corre, vai até lá, para tentar resolver o problema. Mas é verdadeiramente para resolver o problema ou para participar do quebra-pau? O que nos anima ir até lá?
Porque quando nós chegamos, na maioria das vezes, nós tomamos um partido. Aí você diz, tudo bem, mas como é que se resolve isso? Prepare-se e faça uma oração, Jesus abençoa. Prepare-se para que quando você chegar até lá, você não se deixe envolver. E é dessa maneira que nós também trabalhamos na sociedade. Vou dar uma fofoca caseira, depois vocês deletam. É assim, recentemente eu estava no Detran para pagar uma taxa lá. Eu ia fazer um negócio no documento do carro. Eu ia pagar uma taxa. Estou na fila e de repente vem uma senhora por trás e pergunta para mim. Eu seria o próximo a ser atendido. Ela pergunta para mim, escuta, já estão pagando aí com cartão? Eu falei, não sei, mas pelo jeito tá, porque eu já vi alguém pagar. Aí ela foi, virou e disse, olha, é o seguinte, isso é um absurdo, eu andei 3 quadras, 4 quadras, 5 quadras para buscar um caixa eletrônico, porque diziam que não estava pagando e coisa e tal, e começou a reclamar. De repente eu comecei a fazer coro com ela, reclamar também. Olha, eu não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com o pagamento dela, mas eu deixei me envolver e fui lá também. A senhora tem razão, e coisa e tal. De repente eu caio em mim. Eu naturalmente parei e olhei para ver se não tinha ninguém aqui da fraternidade Irmã Maria, porque se tivesse eu estava perdido, não é não? Então, nós percebe como nós nos deixamos às vezes envolver com uma situação, o que aquela senhora precisa? De uma prece. Para ela poder se recompor, porque aquele momento que ela ali está expressando não significa que ela seja uma pessoa complicada, ou que esteja num momento complicado. A gente pode até admitir que ela esteja complicada, mas quais as razões que levaram a ela a esse desconforto? Talvez algumas situações anteriores, e não de ontem, mas de um tempinho mais atrás, de emoções, de situações vividas por ela, e que ela deixou-se colocar, incrustou aquela situação ali no peito, não trabalhou, porque talvez não tenha tido uma oportunidade qualquer. E naquele instante, nos encontra a cada um de nós que já conhece um pouquinho do amor, que já conhece um pouquinho do que é a prece, do que é o pensamento, do que é a força do pensamento, do que é a energia do pensamento. E ela, então, naquela hora, talvez movida pelos espíritos que a incentivam, para que a gente possa dizer, Jesus abençoe, para que ela possa se recompor e a trabalhar aquela dificuldade que ela tem dentro dela. Então, são essas oportunidades na vida que nós vamos trabalhando e elas vão registrando dentro. Ninguém ouviu, né? E elas vão, aos poucos, registrando entre nós. Outro fator importante é a gente se sentir diminuído ou atingido com alguma situação na vida. Alguém diz alguma palavra ou tem uma atitude, às vezes, descortês em relação a nós, e nós ficamos consumidos, nós morremos. E a gente quebra o pau, responde na lata, não é não? Mas volta para casa como? Constrangido, rígido, complicado, e esse assunto vai passar no Facebook um tempão, né? Ou não é? A gente se remoendo, retrabalhando. Mas por que eu me descompassei? Porque eu me identifiquei com aquela situação. Se eu não me identificasse com aquela situação, eu não tinha esse descompasso e esse desconforto. Eu poderia me indignar pela atitude que é absolutamente normal, mas eu não me deixaria descompassar de uma forma contundente que me trouxesse um sofrimento ou me trouxesse um atropelo dentro de mim, que refletisse no meu metabolismo, porque a gente não percebe que essas atitudes, às vezes, descortês conosco mesmo, ela reflete no metabolismo, desestruturando os nossos órgãos que trabalham de uma maneira a recompor, às vezes, esses maus jeitos que a gente dá, seja de alimentação, seja de forma de agir, principalmente a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar a vida. E isso resplandece no nosso corpo, e nós precisamos tomar um passe para a gente poder equilibrá-lo.
Se não tomamos um passo, aí você diz, e quem não vai num centro espírita? Quando nós passamos um pelo outro, há uma correlação entre nós. Se eu passo pela... Eu só chamo você de Irmã Maria. Por isso aqui, então, a Irmã Maria, pronto. Se eu passo pela Irmã Maria e ela está bem consigo própria, com boa situação de harmonização, e eu estou combalido, estou às vezes entristecido, complicado, quando nós cruzamos um com o outro, eu recebo essa energia que me ajuda a recompor. Todos nós temos essa oportunidade de trocarmos entre nós, e isso é importante para que a gente possa crescer. Por isso é que André Luiz, quando ele diz que nós somos co-criadores, em todos os sentidos, no sentido micro, que é este, por exemplo, em que nós trocamos entre nós, nos ajudamos mutuamente a que a gente possa conviver melhor com as dificuldades do mundo e com as nossas. Porque a estrutura, ou essa atmosfera fluídica do mundo, do nosso mundo, que está na crosta terrestre, elas são auridas ou formadas pelos nossos pensamentos, encarnados e desencarnados. É que a gente imagina, não é, Irmã Maria? Que a gente, quando morre, a gente vira santo, não é não? A gente acha que é isso. Mas não. Por que a gente teme a morte? Uma coisa tão natural, não é? Todo mundo vai morrer, ou não? Mas a gente tem um temor. Porque nós, quando falamos dela, a gente retrata sempre de uma forma extremamente complicada, com a caveira, com aquela pessoa, com aquela foice, aquele negócio todo, e você fica preocupada. Então, essa forma que a gente encara, e os processos nossos atávicos, das nossas religiões anteriores, da nossa seita, que encaravam isso dessa maneira, é que nós vamos trazendo. Mas nós morremos todo dia. Tu morre todo dia? Sim ou não? O que é a morte? A morte é o desprendimento da alma. E como é que ocorre a morte? É quando os nossos órgãos vão à falência. Não é o espírito que sai, por essa razão a gente deixa de existir. Não, é o falecimento dos nossos órgãos, que o espírito ali se pirulita e vai embora, que ele não é besta de ficar por ali, não tem mais nada para fazer ali. Então esse é o sentido da morte. E nós, quando dormimos, é importante a gente observar de que a gente dorme. Tem, por exemplo, no capítulo 8, se não me falha a memória, do Missionário da Luz, registra o André Luiz de que ali era uma escola para 300 encarnados, que ali iam aprender na espiritualidade. Assim como eles vêm aqui aprender. Aí você diz, como é que ocorre isso? A dificuldade da gente às vezes entender. Há espíritos que ainda materializados estão bastante, que não conseguem, muitas vezes, compreender-se ou entender-se com a espiritualidade, porque a linguagem é do pensamento. Mas ele pode, mas ele está tão constrangido, tão contrito em si, que ele não consegue. Vamos dar um exemplo para a gente entender. Lembra do Ghost? Que ele não conseguia passar no trem, nem tocar a chapinha, desconhecia. Então, há espíritos que ainda se encontram nesse estado. E necessitam, por exemplo, de uma reunião como esta, para ouvir a voz, mas eles não ouvem a voz, eles escutam pelo pensamento, eles entendem pelo pensamento, mas só o balbuciar e a visão que eles não enxergam pelos olhos, eles necessitam disso para compreender, porque eles não conseguem compreender na espiritualidade. Vamos dar um exemplo sem nenhuma crítica, mas só para que nós possamos compreender. Era o que nós fazíamos no acendimento da nossa velhinha lá. Não acendia uma velhinha para o santo? Acendia uma velhinha para as almas. Aquela vela iluminava a alma. Até porque
que viria meio complicado. Se eu fosse a alma que pedisse, eu não queria iluminar, eu queria logo uma grandona, porque aquela ali é muito pequena, não é não? Mas é o seu sentimento, o seu pensamento, a sua lembrança que nutrirá aquele espírito da qual você lembrou daquele amor que nós precisamos. Por isso, quando Jesus diz que, vamos ver se eu acho aqui, que a cada um segundo as suas obras, e eu deixei marcado, hein? Que a cada um segundo as suas obras, ele disse isso em Mateus 16, 27, quando ele diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui ele menciona Jesus, quando ele diz eu e o Pai somos um, que reflete o mesmo sentido, que é o guia espiritual e modelo de todos os homens. Jesus é o nosso guia espiritual. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Veja como é interessante nós imaginarmos isso. Quando Jesus disse, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, a primeira coisa que nós fazemos é achar que nós não podemos ser perfeitos como o Pai, como Deus. Porque Deus é absoluto, nós só podemos ser relativo. Quando nós relativamos com esse pensamento, nós nos diminuímos sempre. Nós relativamos também a felicidade. A felicidade não é deste mundo, é do outro mundo, que é dito no Evangelho. A felicidade não é em Eclesiastes, e o Evangelho traz isso. E nós imaginamos que para ser feliz você precisa ir para o outro mundo. Tem graça um negócio desse? Não tem graça. Mas é que essa relatividade que você faz é com o divino ou com as coisas distantes. Essa relatividade tem que ser conosco mesmo. Eu e o Pai somos um. Eu posso ser igual a Jesus? Eu posso estar contido nessa assertiva, eu e o Pai somos um? Posso. Quando? Todas as vezes que eu fizer o bem. E Jesus nos ensinou. Todas as vezes que nós olharmos para alguém dentro de uma situação às vezes extremamente complicada, sofrida, mesmo cometendo atos que nós concebemos como atos não bons, mas a nossos olhares, a nossa alma tem que refletir um sentimento sempre de amor para aquela pessoa que naquele momento está passando por aquela dificuldade. Podemos julgar o ato, e temos esse direito, porque o que é certo, o que é errado. O que nós não podemos é julgar a pessoa, o autor daquele ato, porque não nos compete esse direito. E nós muitas vezes nos colocamos dessa maneira, sem compreender que aquele que está ali envolvido naquela situação extremada prescinde do nosso apoio, da nossa ajuda, para que ele possa recompor-se. Nós necessitamos um do outro. E muitas vezes, nós que queremos um mundo melhor, nós não queremos um mundo sem violência? Queremos ou não queremos? Está fraco, tá não? Queremos ou não queremos? Claro que queremos. Claro que queremos. Mas para isso nós precisamos conquistar. E essa conquista é isso, é quando nos depararmos com uma situação, às vezes, extremamente complicada, fazer as nossas orações, dizer, Jesus, abençoa. Porque aquela pessoa que está ali envolvida tem uma absoluta certeza, ela não quer ser aquilo. Mas quando ainda faz parte das nossas experiências, fica difícil. Dá um exemplo para vocês, caseiro, depois vocês deletam também. Eu já falei isso aqui. Eu estava vendo com a minha mulher, um dia, você vai lembrar, irmã Maria, né? Você vai lembrar, que era com a minha mulher, uma pessoa que encontrou uma mala de dólares no aeroporto. Era um pedinte que encontrou uma mala de dólares e devolveu a mala de dólares. A repórter chegou para ele e perguntou, escuta, por que você devolveu? E ele disse, porque não era meu. Olha que coisa linda. Abre-se um aspas. Aí você começa a entender o processo de regeneração do mundo. É nesses pequenos detalhes que você vê, que você começa a entender que o mundo está se regenerando. Muito bem.
E a gente vê naquela cena. Aí a minha mulher perguntou, disse, e se fosse você, o que você faria? Eu digo, não fala de novo, porque eu estou com raiva daquele cara. Né? Porque é difícil, né? Não? É difícil. Então, essas pessoas que ali estão, diante de uma situação que, para ela, aquela situação traz um conforto material, uma vida considerada por ela boa, e que ela tem que abdicar dos seus princípios éticos. Nessa hora de você escolher, é difícil. Coloquemos-nos no lugar dele ou dela, para que a gente perceba claramente qual seria a atitude, assim como Jesus disse que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, diante dessas adversidades que a vida nos apresenta, aproveitemos essa oportunidade, porque se elas estão ali presentes, para a gente olhar, para a gente ver, não é por acaso, mas para que a gente possa exercer esse dever que a gente tem de cristão, de poder auxiliar. E se nós quiséssemos ir mais longe, nós perguntaríamos, se fosse um filho nosso, qual seria o nosso olhar? Como é que nós encararíamos isso? Num Missionário da Luz, não sei se é o capítulo 31, é um dos capítulos, né? Está lá, mas é Missionário da Luz. É nesse 8º que eu acabei de dizer, que dos 300 pessoas que estavam matriculadas na escola, na espiritualidade, apenas 32 chegavam e que tinham alguma noção do que estava ocorrendo. De 32 somente. E no dia que estava esse pessoal para vir, para receber os ensinamentos, faltaram alguns, 1 ou 2 faltaram no dia dessa reunião. E perguntaram por quê e tal, vamos ver quem é. E André Luiz pediu para acompanhar os espíritos para ir saber por que fulano tinha faltado. Chegou na casa de um deles. Quando chegou, ele estava deitado, dormindo, e ao lado dele um espírito. E não era um obsessor ruim. E o espírito que acompanhava André perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele disse, não, eu estou aqui porque ele me chamou para eu vir até aqui e tal. Mas por quê? Você é amigo dele? Não, somos conhecidos. Somente, não temos essas amizades todas. Mas é que ele disse algumas situações, algumas coisas a meu respeito, e eu estou aqui exatamente para explicar para ele que as coisas não são bem assim como ele imagina que eu sou. Era o espírito que estava ali. E o encarnado dormindo, mas naquele sobressalto, desesperado, porque via o outro, né, e sabia da consciência do que tinha dito. E os espíritos, então, o que fizeram? Acordaram ele porque ele estava meio com pesadelos e tudo diante da situação. O que a gente quer dizer com isso? O nosso comportamento, às vezes, em relação às pessoas. Tenhamos um comportamento mais adequado, para que a gente não possa julgar certas situações que ocorrem na vida dos outros, que é para a gente não ter a oportunidade, ou perder essa oportunidade, da gente poder ser útil a alguém. Tem uma historinha também de Pedro que é interessante. Pedro, já falei aqui, a irmã Maria vai lembrar, mas Jesus chama Pedro, tem uma menina que está doente, e Jesus chama Pedro, e o apóstolo, não sou eu, né? E pede para ajudar a menina, para ir lá na casa da menina. Vai lá e ajuda Pedro. O Pedro foi. No meio do caminho, ele encontrou o pai da menina no meio de bebedeira no bar. Mas na frente ele encontra a mãe da menina na mesma situação, em um bar bebericano. Chegando à casa, assim que ele adentra a sala, lá ele encontra o filho surrupiando o cofre do pai, roubando o dinheiro do pai. Quando ele entra no quarto da menina, a menina recebe Pedro com 7 pedras na mão e xingue tudo. Pedro então volta correndo esbaforido para contar para Jesus. Chega lá sem fôlego até, ele começa a contar para Jesus. Aconteceu isso. Quando ele terminou, Jesus disse para ele, mas Pedro, eu só pedi para você ajudar. Então, às vezes, nas nossas casas, no nosso ambiente doméstico, situações ocorrem
em que nós só precisamos ajudar. Não precisamos nos imiscuir em situações que não nos levam a nada, nem de cobrança, nem de crítica, nem de saber o de fato que ocorreu. O ombro amigo verdadeiro é aquele que abraça incondicionalmente. Esse é o nosso propósito, para que nós possamos ser merecedores dos ombros amigos. É assim que essa palavra merecimento entra no contexto das nossas vidas. Porque Francisco de Assis diz: é dano que se recebe. É nessa maneira que você contrai ou adquire para você a oportunidade de você receber aquilo que você deseja. Portanto, diga assim para as pessoas: eu amo você, eu gosto de você, como você está linda. Como você me faz bem. No princípio até a gente brinca, né? Para a gente não sair daqui, assim que sair daqui, chegar em casa e do nada, de supetão, chegar para o traste e dizer para ele: eu te amo, né? Não faça isso não. Porque ele não está acostumado, ele te interna, vai devagar, né? Então, veja, mas são situações que, quando você expressa o amor, quando você verbaliza isso, você flexibiliza essa musculatura do amor e fica mais fácil, mais flácido de você dizer: eu amo você. Porque o nosso mau hábito, o nosso pouco... a gente tem tão pouco hábito que relembremos o nosso casamento no início. Uma beleza, não era não? No início, tudo como é que a gente se tratava. Tudo no diminutivo, não era? Oi, bichinho, oi, não sei o que. Tinha um pai de não é assim um com o outro. Era assim que a gente se tratava. E ao longo do tempo nós vamos nos permitindo algumas palavras um pouco desencontradas, um pouco rude, um pouco grosseiras aqui, e nós vamos nos permitindo a isso. E não percebemos de que essa atitude vai, de uma certa forma, empedrando os nossos corações, tendo como consequência, como resultado, a nossa insensibilidade. E aí nós não temos mais aquela sensibilidade maravilhosa que a gente tinha. Então, um olhar, uma palavra é compreendida de uma forma totalmente distante. Se uma palavra dita anteriormente era sempre desculpada ou compreendida de um modo positivo, mesmo que ela fosse uma palavra meio diferente, a gente aceitava e até a gente brincava uma palavra qualquer. Por exemplo, um olhar. Se ela olhar para ele, ele já pergunta: está olhando o quê? Perdeu alguma coisa? Então, nós nos tornamos assim. Então, sejamos felizes, abracemos a nós mesmos, dentro do conceito de que Jesus nos colocou no primeiro mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, mas principalmente amar ao próximo como a si mesmo. Não há como amar o próximo sem a gente se amar. Vejamos que quando a gente está bem, a gente trata todo mundo bem. Quando a gente está um pouco combalido, entristecido, bastou um olhar que a gente já se descompassa, a gente já toma aquele olhar de uma forma totalmente diferente. Às vezes não tem nada no contexto, mas a gente toma aqui no contexto. Exercite isso dentro do lar, porque o lar é mais fácil. O lar, a gente é mais solto, mais íntimo, tem essa facilidade de poder ali interagir melhormente. E podemos ser verdadeiros. Porque lá fora a gente tem o verniz da educação, da cultura geral, da sociedade. A gente então vai ali se escorregando, né? Mas no lar não. A gente é o que é. Bateu, levou às vezes, né? E depois a gente sofre, né? A gente sofre, se constrange. Não há nenhum motivo para que tire a gente daquele reencontro conosco mesmo. Seja feliz sempre. Diga para você sempre que você é feliz. E que você é a pessoa mais importante do mundo, e realmente é. Não se desencoraje, não se diminua. Não fique com inquietudes, nem insatisfações totalmente sem sentido. Observe você, veja o que verdadeiramente você é. Olhe-se no espelho e diga que você é verdadeiramente filha de Deus ou filho de Deus. É assim que nós somos. Que as dificuldades, os percalços oportunizam a encorajar-nos para a vida. Você já imaginou se a gente não tivesse que ganhar o pão com suor de cada dia?
Se a gente não precisasse de dinheiro para comprar as coisas, alguém trabalhava? Eu não. Percebe como isso nos impulsiona, nos coloca numa situação de ensejarmos sempre uma vida melhorada. Viver a vida a gente pode viver da maneira como a gente pode. O ter não é errado. O possuir-se pelo ter é que é extremamente complicado. Saber viver com o que a gente tem e agradecer sempre. Outra fofoca caseira. Mas o agradecimento é fundamental. Não sei se eu falei aqui, mas devo ter falado. Minha mulher uma vez levantou de manhã e ela disse assim: minha vida não tem sentido. Cedinho. E a gente que é meio abestalhada, a gente é meio bobo de vez em quando, meio abestado mesmo, né? A gente vai e pergunta. Isso é coisa de se perguntar, né? Mas aí eu, abestado mesmo, perguntei. Eu digo, mas por quê? Mas foi a deixa, né? Foi a deixa. Então ela falou, olha, acordo de manhã, passo o café, lavo a louça do café, depois vou arrumar a casa, depois vem o almoço, depois lavo a louça do almoço, depois mais tarde vou passar uma roupa, depois vem a janta, depois vou lavar a louça da janta, vou dormir morta, exausta, acabada. E no outro dia, a ladainha mesma. E você ainda sai, ainda se diverte, mas eu tenho essa ladainha todo dia. Quando ela acabou de namorar, disse, se eu fosse você, eu não reclamava tanto. Porque senão na próxima, você vem diarista. É isso. E nós plantamos. E nós plantamos. Lembre-se sempre disso. O amanhã é o hoje. O amanhã é o hoje. Viva o hoje com intensidade, com amor. Esqueça as mágoas, os constrangimentos. Só um minuto. As mágoas, os constrangimentos, os dissabores, até porque não dá para desbeber uma água, dá? Bebeu, bebeu. Então esqueça, não tenha remorso nem culpa por nada. Isso não constrói a nada. Isso não leva a nada. Viva o hoje com intensidade. Ame com intensidade. Goste com intensidade. Faça as coisas com intensidade amorosa. Porque senão a gente torna-se uma pessoa medíocre quando a gente faz as coisas por fazer ou de qualquer jeito. Faça com a sua impetuosidade do melhor que você pode fazer. Principalmente amar. E diga-se sempre, eu me amo. Não é uma atitude egoística. É uma atitude inclusivista, porque inclui todo mundo, porque quando você se ama, você é capaz de amar todo mundo, no preceito que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Que Jesus nos abençoe. E sorriam mais, certo? Porque só essa aqui, sorriso, ela é extraordinário. Se a gente soubesse o valor do sorriso, o que ele representa, às vezes nós estamos sorrindo em algum lugar e distante, mas visível, pode ter alguém extremamente constrangido, que não perdeu um pouco a noção, o espelho da vida, o brilho do olhar, por alguma situação que às vezes é constrangedora para aquela pessoa que não consegue sobressair-se. E de repente ela olha de lado e te vê longe, mas expressando um sorriso. Naquela hora, ela se envolve naquele sorriso e é provavelmente, com certeza, o start que ela receberá para que ela possa renovar-se em si própria. Então, nunca economize. E não economize as boas palavras. Não existe situação adversa. Não existe inferno. Existe sempre um céu resplandecente aguardando de nós vivermos nele. A decisão será sempre nossa. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.